Olá, meus queridos! Esse é o primeiro vídeo do que eu espero que se torne uma série aqui no canal chamada The Basics, porque eu sou uma pessoa criativa e vou falar das coisas básicas de inglês, então... A ideia é justamente voltar para os básicos do inglês, então se você começou a estudar sozinho, você vai poder ter uma base um pouco mais firme de coisas de gramática e vocabulário, não sei o quê. E se você tá começando do zero, meu querido, é nós mesmo, entendeu? Pois bem, como vocês viram no título desse vídeo, a gente vai falar sobre introductions, greetings, como falar oi para as pessoas, porque isso na verdade foi um motivo pelo qual eu comecei meu canal, tá? Se vocês não sabem, agora vocês vão saber. A gente é muito acostumado com as estruturas clássicas que a gente vê de inglês, então, hi, how are you? Hello, my name is fulano e tal. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez pra fora do Brasil, pra um país de língua inglesa e tal, eu percebi que as coisas não são exatamente assim. E foi por isso que eu resolvi começar a gravar vídeo, entendeu? Porque eu falei, nossa, gente, tem todo um universo aqui de possibilidades. O negócio vai além de duas opções. Bom, não é à toa que coisas clássicas se tornam clássicas, que um clichê vira clichê, que um go-to é um go-to. Porque, na verdade, você sabe que aquele negócio vai funcionar independente da situação e é por isso que ele tá ali, bonitinho, pronto pra ser usado a qualquer momento. Os hi, how are you, hello, my name is fulano, são esses clássicos, entendeu? Só que o que acontece? Você tem que pensar que quando você tá começando uma conversa ou se apresentando pra alguém, aquela interação tem que continuar. E você tem que ir além do oi, meu nome é Cynthia, entendeu? E é meio que isso que a gente vai discutir hoje. Então, beleza, você conseguiu falar hi, I'm Cynthia. How are you today? Só de você acrescentar esse today, já fica um negócio mais... Ó, sabendo o que eu tô falando. Se você falar só how are you, não tá errado, mas... How are you today? Você ouve muitas pessoas falarem isso em contextos tipo de restaurante. Então, você chega, a pessoa fala, how are you today? Sabe? Puxando um papinho. Então... é uma opção. Ok, você perguntou como a pessoa está. Ela vai te responder provavelmente alguma coisa positiva, porque ninguém nesse contexto de conversinha fiada fala tô muito mal, tô deprimido. Você não sabe. Então, respostas clássicas como I'm fine, I'm doing great, good, how are you? São boas. Em seguida, desse primeiro momentinho, você tem que pensar numa pergunta pra fazer. Ou se preparar pra uma pergunta que a pessoa vai fazer pra você. Então, num contexto de intercâmbio, por exemplo, onde você tem que começar a conversa com pessoas que também estão fazendo intercâmbio, é muito comum perguntar Where are you from originally? Gringos fazem muito isso. Where are you from originally? Where are you from só também funciona. Mas esse originally, ele é comum. As pessoas gringas perguntam muito assim e não significa nada diferente de where are you from. Então você responde do mesmo jeito, mas um jeito diferente. Que nem o how are you today, sabe? Uma coisa pra ressaltar aqui nesse ponto é que se você estiver conversando com um gringo aqui no Brasil e a pessoa pergunta pra você where are you from originally, você fala que é do Brasil, a não ser que não seja óbvio que você é do Brasil, que não esteja no contexto e tal, mas se a pessoa já sabe que você é do Brasil e pergunta isso, ela quer saber, talvez a cidade, talvez o estado, a região do país. Então tem que prestar atenção nisso. Às vezes a gente fala Brasil, mas é óbvio que é do Brasil. Quero saber de onde você é especificamente. Nesse caso, a pessoa pode perguntar também Where do you live? E aí pode ser uma coisa específica de endereço ou região, cidade e tal. Tem que prestar sempre atenção em contexto, né? Da minha experiência conversando com gringos, eles são realmente interessados em saber detalhes sobre os lugares de onde a gente é. Então, vão perguntar sobre clima. Se o assunto entra nisso de where are you from originally, vão querer saber sobre clima, vão querer saber sobre governo, vão querer saber sobre futebol, vão querer saber sobre carnaval, sobre os diferentes estados e as culturas e comidas típicas. Então, assim, são assuntos recorrentes que se você estiver preparado para responder, é bom. Depende muito do lugar onde você é, então dá pra você falar que the culture is very diverse. Eu falo que nem todo mundo gosta de futebol, por exemplo. Então a pessoa pergunta sobre soccer, eu falo, I don't really know much about it. I don't really follow. Not everyone enjoys soccer in Brazil, actually. Eu faço questão de fazer isso pelo meu patriotismo ao contrário, assim, eu quero reverter estereótipos, entendeu? Mas aí cada um escolhe o que quer falar. Se o contexto for mais adulto e você quiser perguntar, por exemplo, sobre trabalho, é interessante porque, né, dá pano pra manga. Então, what do you do for a living? What do you do for work? What do you do? Só. What do you do exactly? Em seguida, se a pessoa não tiver falado, você pode perguntar where do you work? Onde você trabalha? Se o contexto não for nada específico, se estiver tipo num bar X, quiser puxar papo com alguém, você pode perguntar first time here? Talvez soe um pouco como uma cantada, dependendo de como você falar. Primeira vez aqui?
pessoas falam isso. Talvez eu esteja um pouco enferrujada nesse quesito, mas assim, é uma coisa que você pode falar também. First time here? E aí, com aquele objetivo de dar continuidade pra conversa, quando a pessoa te perguntar alguma coisa, você responde e volta pra ela com How about you? E você? Porque o negócio continua, né? Continua rodando. Outras coisas específicas também desses primeiros contatos, aí se você tiver que, tipo, fazer uma inscrição pra alguma coisa, passar seus dados e tal, as clássicas. What's your full name? What's your phone number? What's your email address? Essas são perguntas que você pode ter que fazer ou ter que responder. E aí, é sempre bom estar preparado com essas informações meio que memorizadas, assim, principalmente seu nome, como soletrar seu nome. Então, eu recomendo para soletrar, agrupar letras juntas. Então, meu nome, Cintia. Porque se você for ficar pensando em cada letrinha, demora um século. Mesma coisa para número de telefone. E e-mail também. É coisa de soletrar. Soletrar, se você agrupa, eu não sei se isso é uma regra, mas eu acho que fica mais fácil. E pra responder, toda vez que você for responder uma dessas perguntas, você não fala is e o número, ou is e o nome, ou is e o endereço de e-mail. Você fala it's, Cintia, blá blá blá, 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 at, blá 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 blá, arroba, .com. É um detalhezinho de nada começar essas respostas com it's, Cintia. Mas, como em português a gente fala Cintia, a mania, o cérebro, ele dá uma enganadinha, ele faz você falar is. Is, Cynthia, e não existe isso. Não na afirmativa em inglês. Então, it's, Cintia, ou então it's e o número do telefone, etc. E por último, mas não menos importante, no contexto específico de sala de aula, eu quero ensinar pra vocês algumas frases-chave. Pra você, tipo, já conversar com o seu professor, já perguntar pra ele em inglês o que você não sabe, entendeu? Ou pra conversar entre alunos, ou pra você mandar mensagem pra mim, talvez, se você quiser eventualmente perguntar alguma coisa. Tudo em inglês. Falei agora há pouco que é importante saber soletrar as coisas. Gente, é importante de fato. Não só falando, mas, tipo, entender pra escrever direito. A pergunta, quando você quer saber como escrever uma palavra, não é how do you write tal coisa, porque a pessoa provavelmente vai responder como se escreve, com a mão. Então, se você quiser saber como se escreve a palavra no sentido de grafia, como literalmente escrever letrinha por letrinha, você tem que perguntar how do you spell e a palavra. How do you spell Cynthia? Cintia. Ou it's Cintia. Significado. O que tal palavra significa? Tem dois jeitos principais de fazer essa pergunta. O primeiro é what does e a palavra mean. Então, what does Frennerson mean? Ou what's the meaning of Verlaine? Então, what does blá 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 mean? Ou what's the meaning of blá blá blá? Tá? Outra boa de saber é how do you pronounce? É como você pronuncia, como você fala tal palavra. Então, você pode falar how do you pronounce e apontar a palavra, ou falar errado mesmo, chutando a pronúncia. Mas how do you pronounce Cynthia? How do you pronounce this? Eles falam Cynthia. Sem falar errado. E se você não entender alguma coisa que te foi dita, você pode falar sorry, can you say that again? Ou can you repeat that, please? Could you repeat that, please? Esse é um dos meus vídeos mais acessados, é o meu vídeo mais acessado, porque eu falo pra as pessoas não falarem what. Eu não gosto mais muito desse vídeo, mas tenho certeza que agora que eu tô falando sobre ele, vocês vão assistir. É basicamente isso, tipo, você não entendeu o que a pessoa falou pra você, não tava esperando ter uma oportunidade de meio que falar de novo sobre esse assunto. Muito. Senti uma pressão aqui no meu peito. Ai. Em português a gente tem mania de falar que, quando a gente não entende alguma coisa. E que em inglês todo mundo sabe que é what. Ou, enfim, esse é o conceito geral. Então, muitas vezes, quando o brasileiro não entende o que a pessoa falou em inglês, a gente fala what, só que soa mal educado. E aí tem vários jeitos de perguntar, e se quiser você pode assistir aquele vídeo antigo. Eu sei que vocês vão assistir aquele vídeo antigo, então eu vou acabar não. Mas em sala de aula, pra ser educado, você pode falar could you repeat that, please? Ou can you say that again? E é isso, eu tô com a sensação de que foi bastante coisa pra um primeiro vídeo, assim. Tomara que eu não tenha assustado vocês, mas se eu não assustei, agora é a hora, porque eu vou dar lição de casa. Acho que vocês acharam que vocês vão sair livres. Nos comentários desse vídeo eu quero que vocês deixem uma conversa dessas de introduction, não só hi, how are you? I'm good, how are you? Evolui, usa os exemplos que eu dei no vídeo, as frases e tal, e eu quero que vocês indiquem pra onde a conversa iria, entendeu? Se é trabalho, como você perguntaria sobre trabalho, qual seria aquela primeira resposta e assim por diante. Não deixa a conversa muito longa, senão eu não vou ler, porque nobody got time for that, mas assim,
E se vocês gostarem de um comentário específico, votem pra eu saber que aquele que vocês querem que eu corrija, que vocês têm dúvida naquilo, enfim. Eu vou corrigir alguns, vou comentar, deixar palpites e meus pitacos. E é isso. Eu tô curiosa pra vocês, o que vocês vão escrever, se vocês entenderam o que eu tava explicando, tava prestando atenção no vídeo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês tenham gostado da ideia do The Basics. Porque se vocês gostarem, meus queridos, vai ter muito vídeo disso. Então, dê like no vídeo, entendeu? Compartilha com os amigos que tá querendo aprender, que não tá sabendo dos básicos, entendeu? Já vai assim, casualmente, espalhando conteúdo, porque aí eu vou saber que vocês gostaram e vou fazer mais, porque a ideia é fazer uma série, tá? Então, represent! Me sigam nas redes sociais, a Cintia disse em todas, e vai ter live sobre esse assunto, então fiquem espertos. Se inscrevam no canal, tem que clicar pra receber notificação, senão vocês não recebem a notificação de quando eu lancei vídeo novo. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau Brasil! Muitos recados!